Só aí, galera, dá um toquezinho aí, quem está entrando na nossa live. Quem puder entrar na nossa live. Beleza, então, galera, vou começar minha aula de teatro. Agora, 20 horas, eu sou André de Jesus, eu sou ator, radialista e também sou educador social, tá? E eu faço parte do projeto Guardiões da Água, no qual a gente está em quarentena e estamos nesse processo de resguardo, fazendo a campanha Fique em Casa, todas e todas. Então, essa aula vai ser uma aula mais expositiva, mais introdutória. Então, primeiramente, eu vou explicar o processo da minha oficina de teatro, que ele já dura mais de um ano. Ele teve um ano passado inteiro, e ele está durando um ano. Então, que foi no terreiro Ilha dos Orixás e também na Escola Estadual Ilhabra. Foi os dois locais que a gente trabalhou o ano passado com iniciação teatral, né? Em virtude das várias adversidades que houve, a gente fez dois processos práticos, dois exercícios práticos de teatro no terreiro do Ilha dos Orixás, Barra Imigrantes. Fizemos um trabalho no meio do ano, discutindo a questão do lixo e do material reciclado a partir das divindades da Exu Maria Padilha. Apresentamos na festa julina do terreiro esse exercício. E fizemos o segundo exercício, que foi a Oxum das Águas, a protetora das águas, que foi no Circo Pantanal, no término, na mostra final, o exercício final, junto com a pesquisa que nós estamos fazendo. Nós estamos abrindo uma pesquisa de reconhecimento das manifestações místicas, né, dos orixás. Então, já entro, primeiramente, como vai funcionar a dinâmica dessas aulas online. Que é a... Beleza. Essa marca teste faz parte do programa. Eu não entendo bem como tirar a Wagner Corolano, mas eu vou continuar. Não tem problema, não. Tá? Então, eu vou começar a introduzir, eu vou fazer a introdução da dinâmica dessa oficina. Vamos ter 3 dinâmicas. Uma dinâmica vai ser de formação-aula com os alunos que eu não desvinculei, né? Não houve desvínculo depois desses 40 e poucos dias de quarentena e de preservação de espaços com gente e pouco contato, mas nós se mantemos fazendo oficina virtualmente por uma outra plataforma virtual. Nossas aulas são às terças-feiras, 8 horas, a gente se manteve se encontrando e planejando como seria esse novo momento. Lá, a oficina do terreiro Ilha do Orixá. Então, a gente vai fazer também aqui virtualmente uma parte dessa oficina, que é a formação sobre os orixás da cabinda e do batuque, junto com os alunos lá do terreiro, que o líder é o pai de Jair Ogum. Tá? Então, isso é uma primeira dinâmica, que vai durar um período de tempo, e a gente vai continuar fazendo aqui também, na nossa aula das quartas-feiras, 8 horas. A segunda parte dessa atividade que eu vou estar promovendo aqui, ela é as lives, que eu vou entrevistar, que eu vou bater um papo com um ou duas pessoas vinculada à educação ambiental e à cultura. Então, se abrir um diálogo com a Cecília Boal, que é a esposa do Augusto Boal, argentina, mora no Brasil, é uma das que mantém o Instituto Augusto Boal,
tá? E a Silva Balestrin, que é professora da URGS, é minha professora de teatro invisível. Então, vai ser uma primeira live para as próximas quarta-feiras para falar da carreira e também das metodologias do teatro do Augusto Boal. A última é um pouco o que eu vou fazer hoje, né? Nessa primeira aula, não se esgota, né, aqui, essa dinâmica da história do teatro, um pouco do que eu aprendi nesses 20 anos de caminho, estradas, ensaio, oficinas, diálogos, apresentações festivais que eu fui sobre o teatro, né, começando com a história. É difícil falar da história do teatro no meu caso, porque ela narra, parece uma única história, né, advindo do velho mundo, né, a história do nascimento do teatro pela Europa. E eu, parafraseando a Miradade, o teatro é público, né? Eu também considero que o teatro é público. Então, por muito isso, falando disso, que é a ideia que o Miradade tem, que é um mestre, um ator, diretor, ponteiro de cultura do teatro brasileiro, e ele afirma que o teatro é público, eu dou toda a importância do projeto Guardiões das Águas, né? A importância dele ter sido realizado, através da pessoa do secretário de Cultura e Desenvolvimento Internacional, Pedro Vasconcelos, né, e também o diretor do SEMAI, um companheiro Nestor, e o Anderson, que está agora assumindo a direção do SEMAI nesse momento, o companheiro Anderson, na pessoa do coordenador Tamboreiro, né, Eduardo Tamboreiro, né? A importância de que o teatro possa ir para terreiros, que possa ir para escolas públicas, que possa ir para a periferia, onde eu estou indo, fui praticamente 1 ano e meio, no caso do bairro Feitoria. E o meu papel como ator, né, que é também dentro de educador dentro desse processo, é muito complicado, né? A Miradade diz que somos uma folha ao vento de sensibilidade, somos pouca coisa pode nos derrubar. Ele disse isso com facilidade, isso na perspectiva da apresentação artística, né? Na vibração de estar em cena, mas também estar com as pessoas para nós também uma coisa fundamental. O teatro é a presença, e nós estamos hoje ao contrário disso, estamos nos reinventando, né? O teatro hoje não é mais a presença, o teatro não vai ser mais a presença como era antes, né? Mas nós vamos ter que criar e vamos nos dar outras formas. E uma é dessas formas aqui. Além dessas 3 dinâmicas, a dinâmica que eu vou fazer gravado, daí vai ser apresentar alguns exercícios, já falei no nome, em cima dos jogos, entre os jogos de Augusto Boal, e também em cima da Olga Reverbel, né, que é também uma outra mestre de exercícios para educação com teatro, e aí expõe né? É necessário cuidado, eu vou falar um pouco do teatro, é necessário cuidado para não cair na fatalidade de definições abstratas, discutíveis, essenciais na existência ou na armadilha das definições. Idealistas aceitam um instante isolado, seja hoje ou ontem, como verdades imutáveis, mas seria permanecer no campo do enganador das aparências, não levar em conta o que é em nível mais profundo, falando de teatro aqui. Não são ideias que criam ideias. O que se transforma na vida social, e é o teatro que eu acredito, que é um teatro de transformação social, que transforma as pessoas, os homens, que determina modificações nas concepções filosóficas, nas representações artísticas, né? É a apresentação, é o estar, né? Assim, é fundamental não perder de vista a verdade, a dialética do movimento histórico, a saga do teatro fascinamente Ventura, do pensamento e da ação do homem possuem apenas aparências de autonomia. Ajudar a se tornar eficaz aquelas forças sociais que, por sua própria natureza históricas, estão em condições de provocar transformações na sociedade. Isso através dos meios. E o específico do meio que eu utilizo, há 20 anos, é o teatro, né? E o teatro tem que dar prazer. Vou mostrar aqui, eu estou com a minha máscara também, fazer aqui uma parênteses. Não sei se vocês estão vendo. E também estou com o meu álcool gel, né? Então, fique em casa, é importantíssimo esse momento de cuidado que nós estamos vivendo. Eu vou começar, então, a introdução
a introdução, brevemente, sobre a história do teatro. Tá? Vou falar brevemente dos movimentos. E claro que eu já falei na minha fala anterior, é muito difícil, porque ele só fala do velho mundo. Eu vou falar um pouco do Brasil, né? E também vou dar algumas dicas, falar de 3 grupos que eu considero, quando chegar no teatro contemporâneo, que é um teatro fundamental na América Latina. São grupos de mais de 40 anos de atividade, né? Eu vou estar falando também um pouco desse teatro daqui, né, da América. Então, gente, retomando, e também a Ana Lu vai me ajudar, vai estar botando alguns links, eu não estou vendo, porque eu estou aqui no sistema SteamWorld, ela vai estar botando alguns links em PDF de livros importantes para nós pensar um teatro, de forma bem didática, bem simples, e alguns links de filmes que nos dão condições também de poder ter mais informações precisas sobre o teatro. As 3 perguntas que eu me fiz e gostaria de fazer para vocês é o que é o teatro. A primeira pergunta que eu faria para vocês podem se perguntar, podem mandar perguntas, né, fiquem à vontade. E também, aonde acontece o teatro? Né? Também vou falar um pouco aqui desse movimento, onde acontece, né? E por último, qual a função do teatro? Essas perguntas que eu me fiz para fazer essa primeira aula expositiva, né? Tentando explicar bem que nós vamos ter 3 momentos: momento prático teórico, momento de estudo com os oficinandos da oficina de Ilha dos Orixás, e um terceiro momento que é mais bate-papo, roda de conversa via live, que eu já tenho agendado com a Cecília Boal e também com a Silvia Vestrin, né? Então, o nascimento do teatro, onde está o teatro, uma manifestação artística que traz a história da humanidade, no início, essa surgiu lá no século V, na Grécia, como resultado de festas dionisíacas, que ainda é para muitos a simbologia do teatro contemporâneo, ainda é o Dionísio, o deus Dionísio, era realizado em homenagem a este deus do vinho, do teatro da fertilidade. E aí começa a tragédia grega, que é uma das referências. Eu na realidade, como não sou um pesquisador, né, já está publicando algumas coisas aí no chat para todos e todas que quiserem estar tendo mais contato. Eu também não sou um pesquisador, assim, aprofundado. A minha história dentro do teatro, como homem negro, de operário, ela é mais uma história de ocupação de espaços de sobrevivência, espaço artístico, espaço de militância, né? Então, estou mais vinculado à concepção brechtiana da tragédia grega, que aqui fala que é um gênero teatral, dramático, encenado durante a Grécia Antiga, onde surgiu, onde veio toda essa dimensão, considerado o gênero teatral mais antigo, dos quais se destacam os dramaturgos, Esquilo, Sófocles e Eurípides. O Eurípides, né, e vinculando já, trazendo mais para a forma, mais agora na contemporaneidade, a concepção teatral, que Brecht, que também vou jogar para vocês, eu até tenho, acho que nós vamos tentar também colocar o PDF do Jogos de Aprendizado de Bertolt Brecht, que é um pensador contemporâneo, teatro muito importante, que é o que mais me identifico. Radicalmente oposto a Aristóteles, a popularidade central do teatro épico não se dá com Aristóteles na tragédia, mas de mímice e de catarse a partir do exame da tragédia e das comédias gregas. Então, o Brecht pode ressignificar o sentido das tragédias para o seu teatro contemporâneo, teatro que me parece muito mais ligado às condições sociais contemporâneas. As primeiras estéticas da arte dramática, para Aristóteles, o drama é uma relação de acontecimentos entre causa e efeito, encadeados em segundo uma ordem criada pelo autor, né, que também é um lugar importante, o teatro, por ser uma arte, é a arte mais completa das artes, ela acaba lidando com literatura, acaba lidando com dança, com música, com artes visuais, enfim. Hoje, na contemporaneidade, então, quer dizer, não existe uma característica para dizer o que é teatro, né? Então, é mais difícil hoje, cada vez mais, por causa das tecnologias. Ele divide o drama em 6 elementos essenciais: alma, intriga, personagem, ideia ou pensamento, dição ou diálogo, melodia ou música, ou espetáculo. Quer dizer, a primeira estética da arte dramática, as histórias devem ser intrigantes, com começo, meio e fim. Essa é a fábula. Hoje não existe essa regra
Claro, todo dramaturgo ele começa por aí, quem escreve para teatro, mas hoje já não existe essa condição como uma única. Hoje, advento das performances, né, que é uma produção muito pujante hoje na contemporaneidade das artes cênicas, essa fábula de começo, meio e fim já não é mais a grande questão. Respeitando curvas dramáticas, ou seja, desenham-se com um momento auspício ou o desfecho do drama, é claro, aqui Aristóteles, claro que é a grande referência do texto para esse gênero. Comédias de teatro como brincadeira. Nós estamos avançando a história do teatro cada vez mais, vamos chegando ao teatro primitivo. E aí as danças, né, eu falei da arte completa, coletivas, que travavam seu dia a dia, uma espécie de ritual, celebração, agradecimento a perdas. Essas pequenas revoluções deram-se ao passar de vários anos. Os mitos começaram a evoluir, surgir danças miméticas, né? E vários grupos pesquisam. Ainda hoje, acho que a dança, e nós no terreiro estamos ligados a essa tradição, vamos se dizer assim, de arte, não pela ideia da comédia em si, mas pela a perspectiva do ritual, né? E o ritual é cênico, né? Então, por isso que nós temos aí o carnaval, como hoje, contemporaneamente, com uma relação no nível mundial, como grande teatro, o maior teatro do mundo, seria o carnaval, pela sua dinâmica estética, né? Nós temos as religiões de matriz africana, com seu ritual né, mítico, de liturgia ali, também com uma expressão muito idêntica ao que podia se dizer desse teatro que eu estou começando do início, desse teatro que seria esse teatro, né? Então, a gente vai, nesse nosso contemporâneo viver de humanidade, a gente vai identificar vários fenômenos que já estavam na humanidade, mas não eram considerados teatro. O teatro medieval, fantástico, visão de sonho. O teatro medieval, aquele que foi produzido lá na época medieval, século V, até o XV, durante o período do teatro medieval, pode se classificar em duas vertentes. Teatro sacro, relacionado aos temas religiosos, o teatro profano, a qual as farsas e as jograis com os temas característicos populares, cômicos e moralizantes. Lá na época medieval já existiam duas formas de produzir, lá na igreja e também com o povo, né? E isso é uma coisa interessante, quando eu falo do sacro, eu vou fazer essa... Estão me ouvindo bem aí, gente? Eu não perguntei para fazer uma parada. Estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Bacana. É um paralelo do teatro sacro, porque o teatro ele foi criado na rua, pelo Brasil, né? A gente tem o teatro do Anchieta, que foi os portugueses colonizadores brasileiros vieram ao Brasil colonizar, eles fazem esse teatro na rua. Então, o teatro, ele já, por excelência, no Brasil, ele já é um teatro que não é dentro de um prédio, ele é feito dentro das igrejas. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre os espaços e sobre como o teatro também serve para o poder, né? No caso dos jesuítas, da colonização dos índios no Brasil. Com tanta paixão do Arno e Crepal, misturamos temas religiosos, aqui nós estamos no teatro medieval, olha como é similar com o início das manifestações, vamos dizer, no Brasil colônia, e os temas profanos com o precursor da ópera cômica. Temos o Jogo de Rodin, de Marion, uma comédia profana e enfemeada de canções cujo compositor era o espaço cênico usado inicialmente era o interior das igrejas. Mas similar o teatro medieval com o início aqui da colonização da vida dos portugueses. A Renascença teatro, o homem é como medida de todas as coisas na Renascença. O homem é medida de todas as coisas. É um trecho de conhecida frase sofista grega do Protágoras, que expressa a noção do relativismo que cada pessoa compreende, uma coisa de uma maneira específica, o que é verdade para uma pessoa, poderá não ser verdade para outra. Cara, como isso aqui é atual, em épocas de fake news, como fazer um paralelo, em épocas de fake news, em épocas de lampujo de um pensamento conservador, e como isso é essa coisa como isso similariza, e é o que os articulistas falam, né? A volta de um pensamento da Renascença, daquela época, que está aqui o pensador Protágoras, né? Dizendo, né, uma coisa de uma maneira específica, o que é verdade para uma pessoa, poderá não ser verdade para outra. A arte grega e latina que fizeram o homem à medida de todas as coisas, na Renascença, surgiu a primeira vez nos tempos modernos a ideia de que a arte com seu personagem característico,
como, por exemplo, nessa época da Renascença, Arlequino, o Pantanelone, a Columbina. Então, foi personagens que surgiram e ficaram, e vieram na tradição teatral, né, sua história do teatro. Aqui eu chego na comédia dell'arte, né, teatro do povo, que é onde se fazia a comédia dell'arte, toda ela era produzida como hoje se caracteriza o teatro de rua no Brasil, que é uma tradição brasileira muito forte. Ela existe na América Latina, também tradições, na Europa nem tanto, na contemporaneidade, como na época da comédia dell'arte, mas que eram atores, artistas, mambebes, que viajavam pelo país, apresentando em vilarejos, em vilas. A comédia dell'arte seguia no improviso como uma técnica, a partir de um roteiro base, Canovaccio, os atores interpretavam seus personagens e contavam histórias com muitos elementos da comédia e da acrobacia. Surgiu na Itália no século XV e se desenvolveu na França e foi sempre muito popular até o século XVIII. Né? Então, estou aqui tentando narrar um pouco dessa história, pensando que é teatro, aonde ele acontece e qual a sua função. Aí eu chego no teatro elisabetano. Teatro elisabetano, isabelino, como é conhecido na Espanha, se referente às obras dramáticas de autores ingleses, escritos e interpretados na Inglaterra durante a metade do século XVI, 1558, e o início do século XVII, 1603. Os grandes autores ingleses trabalhavam com obras que deviam satisfazer o gosto diverso. Teatro elisabetano. Por isso que no início eu falei, quando contar a história do teatro, ela é um pouco frustrante, que ela fala sempre só do velho mundo. E aqui, quando nós chegamos no clássicos franceses, eu vou falar de um autor que eu tenho bastante contato no trabalho nesses últimos anos, né, o teatro clássico francês do século XVII, radicalmente diferente dos teatros espanhóis e ingleses na mesma época, porque eles faltavam totalmente a raiz popular, a origem, influências espanholas na comédia dell'arte, italiana, na verdade. Esse é o primeiro exemplo do teatro moderno. Eu falaria, não no teatro clássico francês, num personagem, eu gostaria que você quisesse conhecer um sujeito do teatro francês, no caso, que eu trabalho, tem uma referência que é Antonin Artaud, né? Antonin Artaud nasceu em Marseille, dia 4 de setembro de 1896, e faleceu em Paris, no dia 4 de março de 1948. Foi um poeta, ator, roteirista e diretor de teatro francês. As cartas escritas de Rodin são para Artaud um recurso para não perder a sua lucidez. Em 1935, concluiu o teatro Seu Duplo, né, um dos grandes livros universais do teatro mundial. Quem puder ter contato, tem aí acessível, um dos livros mais influentes do teatro desse século. Na obra, ele expõe o grito, a respiração e o corpo do homem como um lugar primordial do ato teatral, que é muito próximo dessas tradições que eu falei, do carnaval, da região de matrizes africanas. Até chegou aí ao México, ficar com os índios do México. Ele teve algumas imersões à América Latina como um lugar primordial do ato teatral. Denuncia o teatro digestivo e rejeita a supremacia da palavra, que é o que eu estava falando do início, né? Uma escola que pensa o teatro na perspectiva desse corpo, né? Com o corpo total. Bom, esse eco, eu vou ver aqui, acho que eu sei o que é, Tosca. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, ó. Tá? Talvez agora possa diminuir um pouco o eco, Tosca. Obrigado, Tosca, pela tua presença aí. Em 1953, tá? Então, os livros do Artaud que eu queria indicar para vocês Teatro Seu Duplo, que eu já tinha falado, A Perda de Si, carta de Antonin Artaud, e escritos de Antonin Artaud, que eu dou dicas. Além dessas dicas, a Ana Lu está também passando vários arquivos de filmes. Eu não falo aqui nesse início do circo, mas tem documentários, na real, que vai ser colocado aqui no chat dessa live, sobre a história do teatro, referências aqui na América Latina também, que estou falando praticamente do velho mundo, né, o que é o teatro. Aí chegamos ao herói burguês,
paralelamente ao clássico alemão, Goethe criava dramas burgueses, tragédias, paralelamente ao classicismo alemão, Goethe criava dramas burgueses e tragédias movidas por intenções idealistas, tragédia romântica do século XIX, colocou em cena o super-homem, né? E começa essa ideia dessa nossa nova, do Ocidente, né? Construção a partir desse Ocidente que nós encontramos hoje, coloca a cena do super-homem e tira do livro Teatro Vivo essa referência. Reatralização, Reinaldo, dos diretores. Chegando ao fim aqui desse capítulo, desse primeiro momento da história do teatro, né, que a gente vai falar daí de característica desse campo, que é o reinado dos diretores, onde os diretores entram, imprimindo seu estilo pessoal, aos espetáculos, os diretores acabam inventando teatro. Eu vou fazer o trabalho corporal, a partir das referências de diretores, no caso do diretor. O pensador brasileiro, que eu acredito que seja mais próximo das minhas ideias, né, a minha prática cotidiana, autodidata, vamos dizer assim, de teatro, é um diretor, que é o Augusto Boal. Um dos primeiros grandes encenadores do teatro do momento foi André Antonini, o diretor, né, com seu realismo, Antonier pretendia copiar a vida, transformando o palco numa grande fotografia. Suas ideias influenciaram profundamente o teatro da Europa e também o teatro em USA, nos Estados Unidos. André Antonier, em de janeiro de 1858, morre em 19 de outubro de 1943, foi um ator e autor, diretor de teatro, cineasta e crítico francês, considerado o inventor da modernidade, mise-en-scène na França, em um dos pais do naturalismo no cinema. No naturalismo, por exemplo, pensar essa linguagem, até no Libra a gente fez uma aula sobre linguagens do teatro, né, os verbetes, vamos dizer assim, umas aulas que a gente fez com os adolescentes lá do Libra, os verbetes do teatro, e a gente falou um pouco do naturalismo. O naturalismo é uma linguagem que vamos dizer assim, ela é usada para a televisão, para a teledramaturgia, para o cinema, como diz aqui, até hoje. José Ricardo, como diz assim, no teatro moderno brasileiro, dia 29 de dezembro de 1943, carrega um grande significado para o teatro nacional, criando o teatro radical. Como professor de história do teatro brasileiro, Ricardo é um dos nomes mais gabaritados em termos de quando o assunto é teatro moderno. Eu também faria uma referência para esse início do teatro moderno brasileiro, José Ricardo, no nome de José Ricardo. Eu acredito que esses livros... obrigado, Wagner, tá? Obrigado, meu parceiro. O Wagner, inclusive, é um parceiro desse trabalho aqui online também, porque nós tínhamos uma parceria antes de chegar a pandemia se instalar de fato, e nós temos essa decisão honrosa do nosso prefeito Anásio, de nos cuidar, de criar condições a toda a população poder estar em saúde nesse processo, passarmos com qualidade. A gente estava construindo, fazendo um parênteses, estamos chegando no teatro moderno, um processo lá na oficina, no terreiro de Ilha dos Orixás, um processo de escrita criativa para um texto dramático, que é uma forma também do teatro, que é a literatura dramática. Então, eu falei no início que o teatro é uma das artes mais completas de todas elas, por causa disso. Cada uma tu tem que dar um apreço, uma construção muito detalhada. Tudo é muito bem feito, muito bem pensado no teatro. Nada é solto. Quando eu vejo uma peça, eu vejo que cada coisa tem o seu próprio lugar. E dentro do teatro moderno brasileiro, eu queria entrar e dar ênfase, que é um pouco da minha pesquisa, tanto do Fanon, como do Boal, e como Oliveira Silveira, é o grupo teatral do Abdias Nascimento. Um dos maiores nomes do teatro brasileiro, Abdias Nascimento, afirmar que negros e negras dentro de uma sociedade cujo racismo historicamente enraizado era disfarçado pela bandeira da democracia racial. O texto concedido pelo próprio Dionil e Abdias foi protagonizado pelo ator Ignaldo Camargo. O teatro experimental do negro, que é a grande referência, né, e teve antes outras referências também, e depois houve outras referências. O teatro experimental do negro surgiu em 1944 no Rio de Janeiro como um projeto idealizado por Abdias do Nascimento. Projeto idealizado por Abdias do Nascimento, que levou de 1914, nasceu em 1914 até 2011, com a história da população negra nas representações teatrais brasileiras, trazer as ideias e os anseios da população negra para o teatro brasileiro. Mas um detalhe, a apresentação chamou tanta atenção que o personagem da história era negro.
né? Os personagens, né, até então, não até então, mas se sabe que isso é muito interessante, porque pude estar em 2018 em Havana, em Cuba, em várias cidades cubanas, pude conhecer muitos teatros históricos. E um chamou muita atenção, que o espectador é elevado com a sua cadeira. Eu acho que só tem 2 teatros com esse mecanismo de maçaneta no sótão, para levar a cadeira do espectador, porque eu tenho uma outra dimensão do palco, o movimento do palco. E esse era feito por escravos, negros escravos, que faziam esse trabalho para possibilitar o espectador uma outra dimensão de visão do palco teatral. Nós sempre tivemos nesse lugar do sótão, sobriterrados, no submundo, dos palcos, né? Nós negros não tivemos o direito, o acesso aos palcos, e com certeza é uma grande referência na história do teatro moderno brasileiro. As múltiplas tendências, chego aí ao final, as múltiplas tendências do teatro contemporâneo. Tá? As múltiplas tendências do teatro contemporâneo, os temas abordados do teatro contemporâneo eram problemas como angústia da existência humana, a desintegração da linguagem e a solidão. O século XX, né, então nós estamos no século XXI, eu já dei uns spoilers diretamente para vocês do que representa hoje o teatro contemporâneo do século XXI. O século XX, ele é marcado por questionamentos de valores. Essa tendência encontrou em Sartre e Camões os principais representantes. Nós estamos aqui sempre olhando o velho mundo, né? Ainda olhando o velho mundo. A gente vai avançar nessa aula hoje ainda com isso, se der tempo. Tá? Teatro contemporâneo, teatro feito na contemporaneidade hoje em qualquer lugar do mundo, e tem origem no teatro que começou no fundamentos estéticos vivenciados no século XIX, do público e artista, que foram desafiados, ampliando no século XX, expandindo-se em experiências de inovações teatrais. Tá? No século XIX, o naturalismo cênico dominava as convenções teatrais, esses experimentos se destacavam os expressionistas alemães, o teatro épico, né, nós estamos falando do Brecht, o teatro da crueldade, né, do teatro da crueldade, nós temos aqui até tenho aqui o livro dele, o cara me deu para... Enfim, teatro da crueldade, né, temos o teatro do absurdo, né? Inclusive, o teatro do absurdo, depois eu vou pegar o livro ali, que eu não me lembro, inclusive o rapaz me convidou para fazer um filme sobre o autor. Inclusive, o teatro do absurdo, que tem um autor suíço que se criou o teatro do absurdo, nós temos aqui um autor gaúcho, o Corpo Santo, né? Que antes do Beckett, né, que dizem que criou o teatro do absurdo, teatro da crueldade, o Rabal. Né, o Rabal, tudo no velho mundo. O Corpo Santo já fazia esse tipo de linguagem teatral aqui no Brasil. Então, quer dizer, nós temos aí uma mistura de quem conta a história, quem registra e diz que é seu, né? Então, o teatro absurdo do Beckett não é tanto, né? A tendência é trabalhar, né? E a tendência é trabalhar em encenações interativas e produção de texto coletivo. E aí vem o teatro coletivo, que eu queria fazer referência a 2 grupos que trabalham no teatro coletivo, e no outro o diretor passa a ser valorizado como o autor. Então, cheguei aqui, gente, bem rapidamente, na história do teatro, né? E faria também aqui agora, passando um pouco para a parte onde que ele acontece, e aí falando no início da colônia no Brasil, na frente das igrejas, uma frente atrás da rua, né, no Brasil, ocorreu no século XVI, catequização, teatro de catequização, era o teatro para os jesuítas, para instruir religiosos e os índios colonos, né, mas isso acontecia na rua, né, os padres tietes, um dos principais jesuítas que utilizavam esse tipo, né, de linguagem, de representações, que eram chamados de teatro de catequese, né? Falando onde acontecia o teatro, para fazer uma referência vamos dizer, do início, vamos dizer, da manifestação no Brasil colônia. E aí nós temos aqui uma informação da primeira escola, né, de teatro no Brasil, a Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, fundada em 1956 pelo então reitor
Edgar Santos foi a primeira escola de teatro no Brasil a entregar uma universidade, então, a Universidade da Bahia, que realmente é uma das escolas mais importantes do teatro do Brasil. Eu também fiz uma pesquisa do primeiro teatro brasileiro, o Teatro São João, 1835, construído por Dom João VI, esse primeiro teatro, né, como equipamento, né, como arquitetura, né, e aí nós temos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1982, o Teatro São Pedro, né, aqui em Porto Alegre, que é também o primeiro teatro aqui nosso do Rio Grande, não sei se é do Rio Grande do Sul, talvez não, mas aqui da nossa região. E agora eu queria falar sobre 3 grupos, gente, nessa questão do qual lugar, que para mim são importantíssimos. Eu quero pegar aqui os livros, que é o Iuascani, não sei se vocês vão conseguir ver os livros, é o Iuascani e o Emboassa de Sergipe. O Iuascani é do Peru, e o Emboassa é do Sergipe, e aqui é a tribo de atuadores Oi, Nós Aqui Travessa. A similaridade desses 3 grupos é onde acontece o teatro. Esses 3 grupos têm além da especificidade da linguagem, eles têm uma especificidade também da onde o teatro acontece, que é na rua, né? É teatro feito na rua. Ambos não fazem só teatro na rua, mas essa é a especificidade. O Emboassa, mais ligado à literatura de cordel, no Sergipe, em Aracaju, pesquisando esses vários autores populares que escrevem cordel e fazendo desses cordéis o seu combustível teatral. Essa pesquisa de 40 e poucos anos. O Emboassa é contemporâneo de idade com o Oi, Nós Aqui Travessa. Ambos têm 43, 44 anos. Acho que o Emboassa 42 e o Oi, Nós 43. O Emboassa em Sergipe, nos estados mais pobres do Nordeste, do Norte e Nordeste brasileiro, ele se constitui a partir de uma estética e de uma organização que se diz coletiva, mas também extremamente sensível, né? Então, assim, essa ideia de profissional não profissional, onde se faz o teatro, para eles não era a grande importância, era um encontro, né? Então, eles eram trabalhadores de várias áreas e produziam o seu tempo para fazer teatro, porque não era do teatro que vinha o sustento da companhia. Hoje é diferente do início. Hoje muitos são professores, né? Muitos são professores universitários, então conseguem viver também de teatro a partir dessa nova ideia. Então, eles, como o Iuascani, eles têm essa similaridade na sua história, ambos ajudaram a construir a escola de teatro do seu local, né? O Emboassa foi um grande vetor de ter uma escola, um departamento de teatro lá no estado de Sergipe, na cidade de Aracaju. Nem achei em Laranjeiras a escola, em outra cidade. E o Iuascani, que é o grupo peruano, que é o mais velho dos 13, eu acho, não tenho certeza, a peculiaridade, e eu acho que eu não falei, mas é a questão do teatro de rua e das questões sociais. Eu queria deixar por último da função, já esses últimos 20 minutos para falar sobre a função do teatro. Sim, a Arachane, a Deia. Eu acho que o Amir Haddad foi, não sei se ele só, mas acredito que o Amir Haddad e o Tá na Rua, acho que o Amir Haddad rompe com a estrutura, até fiz a referência a ele bastante no início dessa aula, do Amir Haddad, nessa perspectiva do teatro de rua. Acho que Tá na Rua, sim, ele é um dos grupos mais antigos. Mas a rua, o próprio Oficina foi para a rua no início, né? É um grupo mais antigo, um dos mais antigos do Brasil, a Oficina do Zé Celso. Não produz mais teatro de rua, mas também foi para a rua uma época. Eu acho que foi vários artistas, e acho que o Amir Haddad foi o que realmente se desvelou, né? Achou o seu lugar na rua, né? Então, inclusive, eu estou aqui quando fala disso, Arachane, vou fazer só um paralelo que o Arachane perguntou no papo. Eu estou aqui com o livro do Gessé Oliveira, que faz uma narrativa histórica
de produções de teatro de rua para dizer que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é uma referência do teatro feito na rua do Brasil. Foi muito mais num período de década de 90, inclusive que o Rio de Janeiro. E o livro do Gessé narra muito bem disso. O outro livro que eu tenho aqui é do André Carreira, que tem pouca literatura de teatro de rua no Brasil. O André Carreira também fez um livro que faz uma conceitualização, tenta conceitualizar o teatro de rua, mas com certeza o Amir Haddad e o Tá na Rua, um dos grupos mais antigos de teatro de rua em atividade ininterrupta. Ou teve o Paulo Flores fala, que é, para mim, uma grande referência do teatro contemporâneo de rua, de educador, e meu mestre, inclusive, ele, Clélio e Zezão, e o Paulo fala isso, acho que Tá na Rua teve alguma interrupção, né? Uma interrupção no seu processo de criação, mas com certeza, sim, a Alexandre tem razão, a ideia, não sei se é a Andréa, a ideia, ele sim é a referência histórica mais antiga do teatro de rua brasileiro. E voltando para o Iascani, o Iascani tem uma importância muito grande no teatro latino-americano desse movimento, que eu venho acompanhando nesses últimos 10 anos com a Nós Aqui Outra Vez, que é o teatro político latino-americano. Né? O Iascani acho que é um dos grupos mais importantes e também tem essa especificidade, ele também está junto à Universidade de Lima, construindo um curso de teatro, como também, diferente do Aí Nós Aqui Outra Vez, que construiu sua própria escola de teatro popular, que é a Escola de Teatro Popular na Terreira da Tribo. Então, eu peguei esses 3 grupos para falar sobre o local, onde se faz, onde acontece o teatro. Na contemporaneidade, para chegar nesse lugar, somos 2, diz a Andréia, com certeza. Inclusive, por fim aqui da aula, Andréia, eu vou me debruçar muito, e vou querer que vocês 2 possam participar das minhas lives, se vocês gostariam de ser convidados, porque eu vou estudar e vou fazer exercícios, e vou falar também muito de Augusto Boal, porque eu acredito dentro dessa minha imersão de pesquisa, ele é que mais me representa como um ser de teatro, como um diretor, como um encenador, como um autor, enfim, construindo o seu teatro popular, teatro do oprimido. E aqui, fazendo essa ilação sobre os 3 grupos que eu tenho como referência do local do teatro, é o Aí Nós Aqui Outra Vez, que tem uma peculiaridade muito grande, também é desse movimento que vem de um espaço de encontro, ou associação comunitária, ou sindicato, mas nós, no caso, a universidade, de várias pessoas de cabeça diferente, de cursos diferentes, se encontram para montar um grupo de teatro que rompesse com o que já existia dentro do teatro de Porto Alegre, do teatro italiano, do teatro de espaço italiano, etc., e cria um grupo, cria um espaço para fazer teatro. Eu mostrei para vocês um dos primeiros livros da Sandra Alencar, mas tem Utopia e Ação também, que tem essa mesma, do Rafael Vecco, também tem essa mesma linguagem, para historicizar a história desse grupo, dessa escola de teatro, dessa referência do teatro popular e político no Brasil e na América Latina, não quer dizer no mundo inteiro. Eu peguei esses 2 livros, que a editora do Aí Nós hoje é bem conhecida, porque eles têm uma especificidade que eu também acho, nesse momento que conheci a sede do Emboaça, eles produzem também muitas oficinas gratuitas e livres para iniciação teatral, e o Iascani faz muito isso há muitos anos, pedagogia do teatro, pedagogia de teatro importante no seio desse grupo. O Aí Nós Aqui Outra Vez, os que nesses 2 livros me deixou mais mostrar é a construção da pedagogia do teatro, conseguir que o maior nível de pessoas, o maior número de etnias, de classes, possam ter acesso ao teatro. Acho que a similaridade desses 3 grupos é que o teatro tem que se popularizar, e o teatro teve em algum momento no Brasil um nível de popularidade, nessa história não aprofundei muito teatro no Brasil, mas ele é uma arte cada vez mais, cada tempo que passa, mais elitista, né? Mais limitadora. E o Aí Nós, grupos de teatro como a Iascani, na América Latina, o Aí Nós, o Emboaça, eles têm no seio da sua genética, quanto grupo, a importância de um teatro público. E foi como eu comecei essa minha aula, e é como eu vejo
o trabalho da pedagogia teatral é o teatro ser o teatro público. Por isso, Augusto Boal, né? Por isso, Augusto Boal é a referência minhas aulas aqui, né? Os exercícios que eu vou com outras referências, como a própria Olga Riverberg, o professor do Dade, o professor do Paulo, inclusive, e outras referências para jogos, mas, de fato, eu vou falar da história e vou divulgar, e vou querer que vocês conheçam a história desse dramaturgo, desse revolucionário, né, desse sujeito, que é o Augusto Boal. Por fim da aula, aqui, eu vou falar, na minha visão, e é o que nós discutimos muito nas aulas com os jovens, lá do Hillebra, nos nossos exercícios, nossas dinâmicas, inclusive no Hillebra, eu me esqueci, mas a gente fala da função do teatro. No Hillebra, a gente trabalhou com um pequeno fragmento de texto do Bertolt Brecht, né, que são os dois padeiros, apresentamos, inclusive, na festa da cidade, um exercício com 2 adolescentes, mais 7, 8 adolescentes fomos juntos, na nossa atividade na São Leopoldo Fest do ano passado, apresentando os dois padeiros, né? Que é um autor que, para mim, é uma referência também, né? Que é o Bertolt Brecht e o seu teatro, Jogos de Aprendizagem, né? Que o teatro pode ser feito em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Então, a função, e aí eu vou ficar para apresentar para vocês três autores, né? Dois autores, vou baixar aqui, 3 autores, 2 peças e um autor para ver a função que, para mim, é relevante para o teatro, né? Primeiro é o Vianinha, né? Fez parte do movimento, e aí já chegando em Augusto Boal, né? Me aproximando já para começar a falar de Augusto Boal, voltou aqui, os cursos de dramaturgia que Augusto Boal organizava, no Teatro de Arena, no grupo Teatro de Arena, né, que eu também tenho aqui, Teatro de Arena, no Brasil, 1965 a 1970, que é um arquivo, que é uma exposição que eu pude, assim, brilhantemente poder assistir em São Paulo, tá, que conta um pouco da trajetória, uma exposição, inclusive, que a Cecília Boal carrega e leva para vários estados, uma exposição sobre a história do Teatro de Arena, que é um dos grupos mais importantes de teatro político do Brasil, o Teatro de Arena, né, que o Augusto Boal foi um dos protagonistas. E Vianinha veio nessa seara, os seminários de dramaturgia que o Augusto Boal organizava no Teatro de Arena, né? O Augusto Boal fazia dessas, né, de organizar seminários, aí onde surgiu uma boa parte dos dramaturgos que hoje nós conhecemos, são dramaturgos referência para um teatro político no Brasil, né? E eu estou falando de Vianinha, que fez parte de um movimento maravilhoso chamado CPC, que era um grande projeto de emancipação do operariado, dos pobres, dos favelados, dos desvalidos, para se agarrar, para se apropriar da arte brasileira, né? Então, claro, produzido por intelectuais da classe média, né? Mas que tinham, né, no teatro e nas artes uma grande ferramenta. Um grande momento disso foi o show Opinião, né? Nesses vídeos que está rolando aí, esses documentários que a Nalu está gentilmente publicando aí, dá para achar muito material sobre o show Opinião, a importância do show Opinião para a cultura brasileira, né? E era esse movimento de artistas descontentes com o regime civil militar brasileiro, nós estamos já na contemporaneidade, no século XX, nós já estamos, eles constituem o CPC junto à UNE e vão circular com espetáculos, com música, nas favelas,
e um campo para apropriar, para dialogar com a maior parte da população. É um pouco do que é o teatro de rua, né? É um pouco... Eu acho, Wagner... não, sim, eu vou falar muito do Boal aqui nas nossas aulas, então hoje eu não vou entrar muito no Boal. O Wagner está falando da dimensão do Boal na América. Bom, o teatro do oprimido, ele tem todos os continentes. O CTO é a grande referência do teatro do oprimido no mundo inteiro. O Boal, a história do Boal é muito interessante. Eu já falei no início da aula que eu vou ter esse diálogo com a Cecília e também com a Silva Balestrin, que é uma professora que estuda Boal, é minha professora no DAD, e eu vou trazer elas para uma live para nós falar especificamente sobre Boal, né? Então, hoje eu não vou falar muito de Boal aqui. Então, Vianinha é uma grande referência, né, do teatro político brasileiro, né, que é a minha formação. Vianinha é uma grande referência para quem quer se apropriar, para quem quer conhecer também o teatro político brasileiro. E eu vou dar mais duas referências importantes do teatro político brasileiro. Claro, eu vou dar uma referência, já dei do Vianinha, com a peça, né, Eles Não Usam Black Tie, né, que um clássico, na realidade, do teatro brasileiro. Aliás, perdão, o Black Tie é do Guarnieri, a mais-valia vai acabar seu Edgar. Nas oficinas de teatro livre, de rua, da Terreira, já se montou algumas vezes, já viu algumas vezes pelos atuadores do Aí Nós Aqui Outra Vez, essa peça é na mesma linha do teatro brechtiano, né? Que é o que eu acredito, teatro tu faz aprendendo, faz ensinando, né? E o Boal já fala muito de Paulo Freire, eu também sou Paulo Freireano, e me lembro do meu amigo Marcos Goulart, um professor de filosofia, falava muito de Paulo Freire à época da nossa militância com rádio comunitária, etc, etc. E acho que chego de novo em Paulo Freire, né? Chego de novo em Fanon, chego nas minhas referências da minha formação, né? E a mais-valia vai, o seu Edgar, é um texto que eu aconselharia quem tiver interesse de ter contato com o teatro, poder pegar, é muito fácil, tem PDF, enfim, para ler, ele é muito tranquilo. E não podia deixar falado do Guarnieri, né? Com Eles Não Usam Black Tie, que é uma grande referência também de teatro no Brasil, o texto e o que ele discute, né, na sua grande questão, que é a fábrica. O mundo do trabalho mudou, século XXI, bastante, né, mas as referências do capital, as construções do capitalismo, ainda elas são presentes, elas estão intrínsecas dentro do nosso tecido social. E toda essa discussão, todo esse conhecimento que Boal, que Vianney, que Guarnieri nos podem nos ensinar, eles são fundamentais para nossas novas estratégias que virão. Gente, estou chegando ao final da nossa aula, tá? Eu vou fazer aqui a finalizando. Então, nós podemos fazer teatro no porta-fábrica, podemos fazer teatro na rua, podemos fazer teatro dentro do terreiro, né? Podemos fazer teatro dentro do teatro, né? Dentro da associação. Estava me lembrando aqui das minhas fotos do meu início. Fiz muito tempo teatro dentro do salão paroquial. Fiz teatro já para quando o prefeito da cidade de Porto Alegre era o companheiro Raul Ponte. Raul Ponte assistiu O Que Se Passa a Tchê, que é um texto muito importante de um autor, que inclusive está sendo montado de novo, Carlos Carvalho, que é jornalista, foi jornalista há muitos anos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, dramaturgo, tem um texto muito interessante, Que Se Passa a Tchê, que conta praticamente a trajetória da Revolução Cubana e também a história de Ernesto Che Guevara, um militante importantíssimo argentino que lutou na guerrilha em Cuba. E esse texto a gente ensinou para a época prefeito de Porto Alegre, num CTG, um galpão de CTG, numa instância aqui da Restinga, né? Então, o teatro possibilita se fazer em qualquer lugar. Então, assim, a escolha de Augusto Boal para continuidade, socializando essas práticas teatrais, Augusto Boal,
a espinha dorsal desse teatro livre para de princípios socialistas e socializa o seu conhecimento. O seu fazer teatral, na medida que diz que todos os seres humanos são atores porque agem, o espectador porque observa, portanto, segundo Boal, né, somos todos espectadores, que é um pouco do que eu, nesses 20 anos, eu venho fazendo a partir de festivais. Eu me lembro que desde o primeiro festival Porto Alegre em Cena, que é o maior festival da América Latina que nós temos aqui em Porto Alegre, em 1994, estive presente, oficina com a Miradade, oficina com a Marina Kine, né? Então, assim, atores, né? Eu sempre me senti essa palavra muito definitiva na minha formação, e hoje coloco uma terceira que é na área da educação, né? Ser também um mediador, não um mediador, mas ser também um coringa e um atuador junto com meus alunos, meus parceiros do Ilê dos Orixás da Escola Híbrica. Para além de tudo, muito age e se interpreta. Teatro é algo que existe dentro de cada um de nós. Pode ser praticado em qualquer lugar, até mesmo dentro dos teatros, diz Augusto Boal. Atores fazem sobre o palco tudo o que fazemos no nosso dia a dia, sempre em diversos lugares. Andam, falam, revelam paixões. O que os difere de nós é o fato de ter consciência. E essa é a grande palavra que eu deixaria como pergunta para vocês. Há cada vez mais a necessidade de nós termos o teatro, a arte, para nós trabalhar essa palavrinha nos nossos colegas, nos nossos professores, nos nossos alunos, nos nossos educadores, nos nossos educandos, a consciência. Está utilizando a linguagem teatral para nos tornar mais aptos para usá-la, a consciência. O teatro é muito importante para isso. Os exercícios, os jogos, as propostas da oficina nos aproximarão dessa forma expressiva que é o teatro, possibilitando um autoconhecimento e também uma reflexão sobre o mundo em que vivemos, que cada vez está mais complexo, fazendo-nos pensar ou repensar sobre nós a parte diante desse mundo. Boal, com seu teatro do oprimido, nos convida a sermos protagonistas na construção do futuro, sendo agentes de transformação social. Essa é a ideia do teatro popular, que a Terreira também produz, vai mais aqui outra vez, essa ideia, né? Nos encontrar uma vez na semana, quer dizer, um encontro, falaremos sobre jogos teatrais, proposta por Augusto Boal, por Maria, a sua fundamentação teórica, executá-la na prática, justamente. Isso deveremos, como este temático, visa a conscientização no tratamento também do meio ambiente. Então, eu vou falar sobre isso, lembrando que esse jogo teatrais são voltados para atores, não atores, educadores sociais, professores, terapeutas, enfim, para os nossos alunos, para todos. Esse convite está feito, venha mergulhar conosco na sessão teatral a partir de Augusto Boal. Então, a gente vai fazer isso. Provavelmente algumas aulas aqui vão ser gravadas, que vão ser exercícios práticos, né, que nós vamos estar fazendo, e outras vai ser dessa maneira live, mas falando da história do Boal. Eu também vou entrevistar, já tem em tratativa, se der tudo certo, a Cecília Boal e também a Silvia Balestrin, e também estou muito vocado a entrevistar, nessa parte da live, o Juca Ferreira, que foi ministro da Cultura do Brasil, e também tem uma grande ligação com a cultura e o meio ambiente, e com a Annelise, que é uma colega minha, foi colega minha da Escola de Teatro Popular da Terreira, no qual eu fiz em 2010, 2011, e ela hoje tem um trabalho muito lindo de teatro oprimido e meio ambiente na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Tá? O Marco está aí, o Marco Antônio está aí. Valeu, Marco, tamo junto. Marco Antônio, que vai ser meu colega da dança, acho que é o Marco Antônio da dança, que é a oficina de dança de street dance, de dança hip hop, aqui do projeto, que somos dois que vamos desenvolver essa ideia da aula prática, é um desafio online aqui para nossos alunos e para todos e todas que estiveram nessa live do Facebook. Gente, eu quero fazer esses últimos 2 minutos de agradecimentos, muitos agradecimentos, tá? Primeiramente, a Ana Lu Faria, muito obrigado. O teatro é uma arte coletiva, né? É uma arte extremamente coletiva, e também uma arte do encontro e é uma arte do ator. Né? E essa é a que nos dá a sensação da importância de nós cada vez mais incentivarmos que os jovens, os adultos, os idosos, quem for, façam teatro. Né? Então, nós vamos buscar com que do oprimido um pouco das linguagens, de como podemos fazer, e exercício de sensibilização. Então, nossa norte prático aqui é exercício de sensibilização. Ok?
Meu último minuto, agradecer o Wagner Corolano, agradecer o Babalorixá, pai de Jair de Ogum, o presidente da Associação Ilha dos Orixás, Charles, a Naná, a mãe de Santo Naná, também, o Diego, né, todos eles são alunos e são colaboradores da nossa oficina de teatro, do Guardiões das Águas, do projeto Guardiões das Águas, da Secult, do SEMAI. Agradecer muito o Tamboreiro, Eduardo Tamboreiro, a liberdade para criar, a liberdade para pensar, para produzir, ela é tremenda nas suas coordenações. Agradecer o Pedro Vasconcelos, secretário de Cultura de São Leopoldo, e o Anderson, que é o diretor do SEMAI. E, por último, para finalizar, passando aqui os 26 segundos do meu tempo, todos os educadores e educadoras do Guardiões das Águas. Estão sendo maravilhosas essa experiência de escutar e vivenciar com vocês essas aulas online. Então, que você se resguarde, fique em casa, faça esse exercício de ficar em casa. Vocês vão ter aulas de diferentes linguagens da arte e da educação ambiental aqui no Facebook e no Instagram do Guardiões das Águas. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Vocês fiquem todos orixás, fiquem com muito axé.